Desenvolva sua fé. Exercite. Tudo bom, amigos? Hoje a mensagem fala sobre desenvolver a fé. A Bíblia fala que de uma vez por todas a fé foi dada aos santos. A Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da fé. Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. A fé é o fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Então a fé é o fundamento, é o chão. E a convicção é uma certeza. E às vezes nós temos uma fé que crê com a mente, mas em certos momentos ela não aparece. Por quê? Porque é uma fé que precisa ser desenvolvida. A Bíblia fala: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: ergue-te daqui, lance no mar, e vai acontecer. Como um grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas ela se transforma na maior hortaliça. Não é do tamanho de um grão de mostarda, porque uma fé pequena não remove montes. Mas como um grão de mostarda é que ela tem um processo de crescimento. Talvez você já usou sua fé várias vezes, orou em determinada situação e não mudou as circunstâncias. Agora Deus quer que essa fé seja desenvolvida ao ponto que você ore, que você faça algo e aquilo aconteça. Como desenvolver a fé? É através da prática. Através de você praticar o perdão, através de você praticar a palavra, através de você praticar as circunstâncias que acontecem no seu dia a dia. E Deus usa todas as circunstâncias para cooperar com o bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Seja teu trabalho, seja seu casamento, você não entende porque passa certa situação, mas Deus está exercitando a sua fé para que ela cresça. À medida que você começa a desenvolver um relacionamento com Deus e com a palavra, sabe aquele momento que todo dia você tira um tempinho para ler a Bíblia e orar? Isso deve ser uma constante para desenvolver a fé. É a comunhão com Deus. Porque Deus não quer que você tenha uma fé sem Ele. A fé é com Ele. Porque Deus é que faz os milagres, né? Quando você está todo dia orando, você desenvolve esse relacionamento. Aí Deus está contigo todos os momentos para fazer os sinais e milagres, porque você tem comunhão com Deus. Comece desenvolvendo sua fé, tirando um tempo de oração todo dia, que seja 5 minutos, 10 minutos, mas exercite. E você vai ver que esse tempo vai te dar alimento, porque você está lendo a palavra e você está orando. Você lê a palavra, enche da palavra, né? E a Bíblia fala aqui em Romanos 10:17, logo a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Enquanto você ouve, medita, lê, aquilo vai se tornando uma base para você caminhar em cima dela. E quando você caminhar em cima da palavra, ela vai funcionar. Mas é necessário que você esteja lendo e tendo ela no coração. E à medida que você pratica essa palavra, isso acontece. Aqui fala Romanos 10:17, fala como todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aqueles que não creram? Como crerão se não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue, né? E aí fala, como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, conforme aos pés que anunciam boas coisas, boas novas, né? Aí, aí depois ele fala, mas nem todos deu crédito à mensagem do Senhor. Então logo a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Quando você ouviu a palavra, você gerou fé no seu coração. E à medida que você se desenvolve um relacionamento com Cristo e pratica a palavra, as coisas vão acontecendo. Você vê que na Bíblia, rapidinho, para a gente encerrar essa mensagem, mas eu queria dar dois exemplos. Na Bíblia, Jesus ele fazia os milagres, depois ele levava os discípulos em particular. Para você que quer desenvolver sua fé e ter um relacionamento com Jesus, tem que se tornar discípulo, seguidor, obediente. Seguir seus passos. Jesus despedia a multidão que queria só milagre e levava os discípulos, às vezes, com um barquinho e para atravessar do mar para o outro. Mas de repente vinha uma tempestade. E numa desses dias Jesus estava dormindo e a tempestade lá fora, querendo naufragar, querendo afundar o barco.
Os discípulos espantaram como Jesus dormia numa tempestade. É que Jesus, ele está tudo sob controle, ele não tem medo. E uma das coisas que faz a fé crescer é você confiar em Deus, deixar o medo. E as circunstâncias que você passa na vida, seja a tempestade que vem, em cada área, em cada situação, pessoas que entram no nosso caminho, você não entende o que está passando, mas Deus exercitando sua fé, né? Fazendo você ter uma fé que reaja às situações. Jesus estava dormindo, os discípulos falaram: "Ó Jesus, você não se importa que nós vamos morrer? Ó, a tempestade lá fora." Aí Jesus levantou e falou: "Homens de pequena fé, até quando estarei com vocês? Sua fé não está pronta ainda?" Tipo assim, eles tinham uma fé, mas ela não estava pronta. Aí Jesus ordenou ao vento e ao mar e fez uma grande bonança. Aí repreendeu, e aí eles ficaram admirados. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Jesus, ele queria que eles tivessem tamanha paz ao ponto de descansar na tempestade, né? Ou porque eles sabiam que Jesus estava com ele, a tempestade não ia conseguir afundar o barco. Nosso problema da vida, nós temos que saber que Deus está conosco e as tempestades não vão afundar o barco. Agora, Jesus também queria que eles, falou, porque sois tímidos. É porque Jesus queria que eles tinham autoridade que Jesus deu para eles mesmos acalmar a tempestade, orar. E nós temos a autoridade que nos foi delegada por Deus. A Bíblia fala que deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e com todo força do maligno não fará dano algum. Deu poder para curar, para libertar. E deu autoridade àquele que crê. Os que creem em meu nome falarão novas línguas, imporão mãos sobre os enfermos, curarão, expulsarão demônios. Existe uma autoridade que Deus quer que você faça, né? Muitas vezes nós pedimos para os outros orar pela gente e fazer coisas, mas você tem autoridade, você tem que... A hora que você abre a boca e repreende, a hora que você abre a boca e fala, confessa e pede e fala para Deus e fala sobre o problema, sobre o monte, ergue-te daqui e sai e vai. Talvez você vai falar, não vai dar certo na primeira vez, na segunda, mas você... A fé grande é uma fé que não desiste, uma fé persistente, uma fé que está praticando. Você lê e ora todo dia. Pode começar com um pouquinho, 5, 10 minutos, 15 minutos, ela vai crescendo um pouquinho, você pode aumentar com o tempo. Mas é uma fé que batalha todos os dias. É uma fé que não desiste e continua fazendo a coisa certa. É uma fé que continua fazendo os milagres acontecer. Então assim, nós vemos Jesus falando para os discípulos: desenvolva sua fé. Tem outra passagem que Pedro viu Jesus andando sobre as águas e parecia um fantasma e todo mundo ficou com medo. Aí Jesus: é você, Senhor? Sim, sou eu. Jesus mostrando que ele estava acima das circunstâncias, dos problemas, aquela tempestade. Ele estava lá fora andando sobre as águas. Ele falou: se é você, fala para mim ir aí contigo. E Jesus falou assim: vem. A palavra de Jesus fala: vem andar sobre as circunstâncias, sobre o mar revolto. Pedro desceu das águas e começou a andar. Ninguém andou, Pedro andou. Ele deu um passo, 2 passos, alguns passos, mas diz que ele começou a reparar no vento, na força do vento e nas ondas e na água que batia nele. Ele começou a ter medo. E aí, quando ele teve medo, ele começou a afundar. E ele falou: Senhor, salva-me. E a hora que ele falou: salva-me, Jesus prontamente levantou ele, que ele estava afundando, e trouxe para o barco. Aí Jesus falou assim: homem de pouca fé, por que duvidou? Então nós podemos ver aqui nessa passagem que Jesus nos chama para praticar a fé. Jesus é a cura, Jesus é o milagre, Jesus é aquilo que você precisa, que Ele está ali sobre as águas. Ele te chama a andar sobre as águas, sobre as circunstâncias, andar em fé, praticar a palavra. Mas uma coisa nós precisamos estar em oração e leitura e meditação na palavra, porque essa é a base, essa é a certeza, essa é a convicção. É com o Senhor que fazemos os milagres, é com o Senhor que fazemos a obra de Deus. As circunstâncias são só para desenvolver sua fé, para que você possa ser usado com Deus com autoridade e poder. Pedro teve medo, né? Ele olhou, reparou. Nós temos que olhar firmemente para Jesus, né? Não deixe que o medo entre e que a dúvida entre. Porque duvidou? A dúvida é medo. Se o medo entra, a fé vai embora.
Se a dúvida entra, a fé vai embora. Ou você tem medo ou você tem fé. E olhando para a palavra, confessando a palavra, meditando na palavra, a Bíblia fala aquele que medita na palavra do Senhor, Salmo 1, é igual um homem que plantou uma árvore na beira do rio, né, cuja folha ficou verde, tudo que fez prosperou, ficou bonita, né? Mesmo nas secas, quem está plantado à beira do rio, dá fruto em todos os momentos. Então você vai dar fruto, porque você está regado pela palavra, regado pela presença, regado pela prática da fé. E Jesus falou assim: aquele que ouve minha palavra e pratica é um homem que edificou uma casa na rocha. Você quer ter uma fé firme? Pratica a palavra. Né? Você lê a palavra, mas não quer praticar o amor, o perdão, a ousadia, a fé de continuar crendo, servindo, ajudando. Tudo que você lê na palavra, né? Oração, jejum, tudo que você viu Jesus fazendo, pratique. E essa é a forma de você desenvolver a fé nas pequenas coisas do dia a dia, no trabalho, na escola, na família. Por que essa pessoa casou com você? Porque ela vai te ajudar a desenvolver sua fé. Porque está nesse trabalho? Para desenvolver a fé. Por que certa situação aconteceu? Por que eu estou passando por isso? É para desenvolver sua fé. Você vai crescer. Exercite e você vai romper em fé. E a sua fé edificada vai ajudar pessoas. Né? Quando você torna uma grande árvore, uma hortaliça grande, você vai ajudar pessoas. Tá? E um dia Jesus quis multiplicar os pães para encerrar. E tinha uma multidão de 5.000 homens ali. E Jesus falou para os discípulos: dai vós de comer. Os discípulos, mas não, nem se fosse tivesse uma padaria aqui, não teria dinheiro para comprar tanto pão. É que Jesus é tipo assim: vocês têm poder para fazer esse povo comer. Né? Aí Jesus falou assim: bom, então faz o seguinte, vê o que vocês têm aí. Acharam um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era o suficiente, né? Eles tiveram fé para achar alguém. Então, a fé ela começa pequena. Você começa dando o que você tem, começa fazendo o que você pode, e o seu dom vai crescer. E a fé vai crescer. E de repente, é o próprio Jesus que multiplica. Mas você precisa encontrar dentro de você o que você pode dar, o que você pode fazer. Comece fazendo pequeno e você fará grandes coisas em Deus. É fazendo pequeno que você fará o extraordinário. Em Deus faremos proezas. E quando ele encontrou aqueles 2 pães e 2 peixinhos, aquele menino cedeu. O menino talvez levou para ele mesmo, né? Para andar, seguir Jesus e ter o alimento para ele. Mas ele resolveu repartir. Comece a repartir o que você tem. Reparta o seu dom, seu talento, uma palavra, um versículo, uma oraçãozinha, uma ajuda. E de repente você vai ver que você vai conseguir fazer muitas coisas, porque ela cresce, ela multiplica. E Jesus orou e agradeceu. E deu, e começou a multiplicar e deu para comer toda aquela multidão. Desenvolva sua fé e essa fé vai crescer no nome de Jesus. Amém? Batalhe pela sua fé, deixe ela crescer e Deus vai fazer milagre na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Compartilhe, ajude pessoas e leve a palavra de Deus.